Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Estaremos falando sobre operações envolvendo conjuntos. Do mesmo jeito que os números reais têm uma álgebra em cima deles, os conjuntos também apresentam uma álgebra particular, em especial as operações de união, interseção e diferença, que é o que iremos abordar nessa aula. Então, primeiro, o que seria a operação chamada de operação de união entre dois conjuntos? O termo união, ele por si já diz o que é. Então, união em dois conjuntos nada mais é do que uma junção entre os elementos de um conjunto com os elementos do outro, literalmente unir. Então, na definição, usamos o seguinte, então, um conjunto A unido com o conjunto B, o símbolo é esse U, né, literalmente é um U, é dado por um X, tal que X pertence a esse conjunto A, ou o X pertence a B. Então, essa palavra ou, ele indica para a gente uma junção, né? Então, essa junção nada mais é do que um agrupamento. Então, você vai agrupar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, por exemplo, suponhamos que eu pegue um conjunto A formado por 1, 3, 7 e 9, um segundo conjunto que eu vou chamar de B, formado por 0, 3 e um número 5. Então, você tem dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. Suponhamos que eu queira, então, a união entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, simbolicamente, né, representado por A, o B. Então, o que seria a união entre os conjuntos A e B? Na prática, seria o seguinte, eu tenho, juntando os elementos, né, eu vou colocar em ordem crescente por questão aqui de organização, tá? 0, 1, 3, tem um outro 3, tem ainda um 5, tenho um 7 e tenho um 9. Esse seria a união entre dois conjuntos A e B. Uma coisa importante quando se trabalha com conjuntos, né? Então a gente fala que um elemento do conjunto ele não está condicionado à quantidade de vezes que aparece dentro do conjunto. Então, neste caso, por exemplo, repare que o número 3 ele apareceu duas vezes. Colocar dessa forma não é errado, mas não tem necessidade, né? Porque o elemento do conjunto são os elementos que estão dentro do conjunto. Então, esse número 3, que aparece duas vezes, não tem necessidade de colocar repetido. Então, se aparecer 2, 3, 10, 20 vezes, não interessa. Então, a ideia, né, da gente colocar o elemento é indicar apenas que ele está lá dentro. Então, por exemplo, neste caso, eu poderia tirar esse 3 daqui, representar a união de A com B, como sendo o 0, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, podemos representar dessa forma. Então, o que é a união entre dois conjuntos? A união entre dois conjuntos nada mais é do que uma junção entre os elementos que estão num conjunto e no outro. Literalmente juntar. Essa é a ideia da nossa união. Ainda, o que seria a segunda operação? A segunda operação que a gente tem é a operação chamada de intersecção. Em alguns livros é representado por intersecção, né, dessa forma. Isso aí é indiferente. A grande maioria que a gente vê é intersecção. Nada impede também de escrever de interseção. Ou a gente vai usar muito aqui na nossa aula a palavra inter. Então, aí o inter já vai entender que é a interseção, né? Então tá. Então, por definição, o que seria essa interseção ou intersecção? A intersecção entre A e B, representado por um U de ponta cabeça, nada mais é do que um X, tal que X pertence a A, e o X pertence a B. Se a gente olhar as duas notações, tanto a primeira quanto a segunda, a diferença delas é bem pequenininha. Então, aqui você tem a palavra ou, aqui tem o e, né? Então, essa é a diferença das duas definições. Então, na prática, né, a expressão e significa algo simultâneo. Então, se eu quero a união, a interseção de um conjunto A com um conjunto B, na prática estou perguntando o quê? Estou perguntando que tem D igual entre eles. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho um conjunto A formado assim, por 1, 3, 5, 7 e 9. É um conjunto B formado por 2, 3, 4, 5 e 9. Então, você tem aqui dois conjuntos, o conjunto A, um conjunto B. Neste caso, como que eu faço para representar a interseção entre esses dois conjuntos aí, o conjunto A e o conjunto B? Então, A
inter B nada mais é do que os elementos que aparecem repetidos aí nos dois conjuntos. Neste caso, o número 3 apareceu, então 3 é comum, faz parte da interseção. O número 5 também é comum. E o número 9. Então, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B nada mais é do que 3, 5 e 9. Então, esse seria o que a gente chama de A inter B. Então, reforçando, união. O que é união? É junção, e intersecção é o que tem de igual entre eles, tá? Então, essas são as duas operações aí, iniciais que a gente tem. Ainda, a terceira operação, a operação chamada de diferença entre dois conjuntos. O que seria a diferença? Como o próprio nome já informa bem, né? Então, a diferença de um conjunto com um outro conjunto nada mais é do que os elementos que aparecem no primeiro, que não aparecem no segundo. Literalmente, o que tem diferente no primeiro em relação a um segundo. Então, um comparativo entre os dois, né? Aí, simbolicamente, eu tenho o seguinte, eu tenho que A menos B nada mais é, o A diferença B, que seria, né, o ideal, x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Em resumo, volto a reforçar, o que seria essa diferença? A diferença A com B nada mais é do que os elementos que estão em A que não estão em B. Então, por exemplo, suponhamos que eu pegue um conjunto A formado por 3, 5, 7 e 9. Um conjunto B formado por 0, 1, 3, 6 e 7. Então, você tem dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. Então, suponhamos que eu queira, neste caso específico, a diferença A com B. Então, eu quero A diferença com B. Então, o que seria esse A menos B, né? Menos entre aspas. Então, esse A menos B nada mais é do que os elementos que estão em A que não estão em B. Então, o que aparece em A que não aparece em B? Então, o número 3, pode ver que o número 3 aparece em B, então não é diferença. O número 5 não aparece em B, então esse é um elemento de diferença. Número 7 aparece em B, então não é diferença. Número 9 não aparece no conjunto B. Então, a diferença de A com B são os elementos que estão em A e não estão em B, no caso é 5 e 9. Aí, do mesmo jeito, eu posso perguntar assim, quem que é B menos A? Então, o que seria B menos A? B menos A são os elementos que aparecem em B, que não aparecem em A. Então, isso é o que a gente chama de B menos A. Então, o que a gente tem? Esse zero, pegando esse exemplo, tá? O zero não apareceu no conjunto A, então esse zero é uma diferença. O número 1 não apareceu no conjunto A, também é uma diferença. O número 3 apareceu no conjunto A, então ele não é diferença. O número 6 não apareceu no conjunto A, então é uma diferença. O número 7 apareceu. Então, a diferença B menos A nada mais é do que 0, 1 e 6. São os elementos de B que não estão dentro do conjunto A. Então, essas são as três operações básicas para a teoria de conjunto. Então, união, você junta a intersecção que tem de igual e a diferença é o que aparece no primeiro, que não aparece no segundo. Então, nestes casos de diferença também, né, existe um caso aí, que é um caso, né, que a gente vê de vez em quando, quando você calcula A menos B, e se esse A menos B, colocar isso como observação, tá? Então, se A menos B for vazia, né, então imagina o seguinte, imagine que você tem um caso assim, por exemplo, um conjunto A formado por 1, 3 e 5. Um conjunto B formado por 0, 1, 3, 4 e 5. Repare o seguinte, repare que neste caso, quando a gente for fazer B menos A, o que seria B menos A? É o que aparece em B, que não aparece em A. Então, o que tem B que não aparece em A, a gente tem lá 0, né, porque não aparece em A. Ainda eu tenho o número 4, esse é B menos A. A menos B, repare que é o que a gente vai comentar lá em cima. A menos B é o que está em A, que não está em B. Neste caso, o que aparece em A, que não aparece em B, seria quem? Seria um conjunto vazio, né? Porque não tem nenhum elemento em A que não está em B. Nessa situação específica, né? Então, quando acontece de A menos B ser um conjunto vazio, isso indica para a gente que o conjunto A ele está contido no conjunto B.
Então, isso é uma característica que é bom a gente lembrar, tá? Então, se A menos B for vazio, significa que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, ou A está contido em B. Isso é uma coisa interessante que a gente precisa saber. Ainda, outra coisinha, seguindo a observação, chamar isso aqui de observação número 1, uma segunda observação. É comum a interseção de A com B também ser vazia. Ou seja, para a interseção ser vazia, significa o quê? Que não tem nenhum elemento comum no A e no B, ou seja, não tem nada igual. Então, por exemplo, se eu pegar assim, um conjunto A formado por 1, 3 e 5, um segundo conjunto, que é um conjunto B, formado por 0, 2 e 7. Repare que a intersecção, ou interseção, como você queira falar, entre A e B é o que tem de igual entre eles. Nesses dois casos, não tem nada igual. Então, a gente tem uma interseção vazia. A interseção sendo vazia, quando acontece isso, a gente costuma usar o termo, então A e B são disjuntos, tá? Então, conjuntos aí disjuntos, ou seja, conjuntos que não tem nada em comum. Então, esse termo é interessante a gente lembrar, tá? Então, conjuntos disjuntos são conjuntos que não tem nada em comum, não tem nada de igual entre eles, tá? Então, só para reforçar, se a diferença for vazia, quer dizer, o primeiro conjunto está contido no segundo. Se a interseção for vazia, significa o quê? Que o conjunto A e o conjunto B recebem o nome, e o nome que a gente dá seria conjuntos disjuntos. Ainda tem algumas coisinhas também, além dessas duas indicações, que é bom a gente saber. Primeiro, vou lá no cantinho apagar, que daí fica mais fácil para a gente desenvolver. Tá. Se a gente reparar as operações de união e interseção entre conjuntos, existe uma relação entre elas importante. Que relação que a gente tem? O número de elementos, esse N indica quantidade, tá? Quantidade de elementos da união de A com B é o número de elementos que aparece no conjunto A, somado com o número de elementos que aparece no conjunto B, menos o número de elementos da interseção ou intersecção entre A e B. Então, essa é uma relação, uma formulazinha que é bom a gente ver. Através de diagrama, acho que fica bem claro essa fórmula. Então, imagine o seguinte, imagine um conjunto A, um segundo conjunto, que é um conjunto aqui, B. Tudo bem? Então, você tem lá, esse primeiro conjunto, é o nosso conjunto A. Então, você tem aqui assim. O segundo conjunto, esse conjunto que a gente tem aqui, é um conjunto, chamado aí, que está dando o nome de conjunto B. Onde ficariam as operações? Em cima de um diagrama. Repare o seguinte, eu fiz o diagrama entrelaçando, você tem um espaço aqui no meio, evidentemente que pode acontecer deles não entrelaçar. Mas, neste caso, quando os dois se cruzam aí, esse espaço no meio é a interseção. Então, aqui seria A inter B, ou seja, o que tem de igual entre A e B. Desse caso aqui do lado esquerdo, pelo nosso desenho, eu tenho o seguinte, eu tenho A menos B, que é a parte que aparece em A, que não aparece em B. E, do outro lado, eu tenho B menos o conjunto A. E o que seria a nossa interseção? Interseção não, o que seria a união entre esse A e B? A união nada mais é do que você juntar todos os elementos do grupo A e do grupo B. Então, você tem os elementos aqui do conjunto A e do conjunto B juntos. Isso é o que a gente chama de união. Em relação à fórmula, repare o seguinte, quando você faz a união, repare que essa parte do meio você conta duas vezes. Então, você contou ele para o conjunto A, contou para o conjunto B. Então, se você conta para o conjunto A, conta para o conjunto B, a gente contou duas vezes, então você tira um. Por isso que a gente subtrai em relação à fórmula. Essa notação de diagrama é importante quando a gente trabalha com situações de problemas. Então, trabalhando com probleminhas envolvendo situações de conjunto, que tem interseção, que tem união, que tem diferença. Por exemplo, imaginemos a seguinte situação. Imagina um exemplo assim. Tá? Imagine lá um exercício. Em cima, vou até colocar exercício, então vamos fazer dois, o primeiro deles. Imagine que eu tenho uma situação de um grupo de pessoas aí numa classe. Suponhamos que uma sala seja aí uma sala de aula,
né, uma sala de aula com 50 alunos. Uma sala de aula com 50 alunos, dos quais, imaginamos o seguinte, vamos pensar aí um pouquinho, vamos montar um negócio bem legalzinho. 25 gostam de matemática, 25 gostam de matemática. Ainda, suponhamos que eu tenha 20 que gostam de história e 10, vou colocar aqui 10, não gosto de nenhuma, tá? 10 não gostam de matemática, vou abreviar um pouquinho aqui, vou chamar só de mate, e nem de história. Certo? Abreviar, tá? Chamei mate e iste. Então é o seguinte, repare lá, neste caso eu tenho 25 com 20 com 10, se eu for pensar bem no grupo de alunos da sala é 50. Essa soma 25 com 20 com 10, ela passa um pouquinho desse 50, dá para ver bem que aqui é 55. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, quantas pessoas não gostam, ou melhor, quantas pessoas gostam de matemática e história ao mesmo tempo? Então, se a gente for pensar nesse grupo de pessoas, o que eu tenho? Vamos pensar no diagrama. Imagina um primeiro aqui para matemática, que eu vou chamar de M, um segundo de história, que eu vou chamar de H. E eu vou desenhar o diagrama aqui só para ele não ficar solto, Então, vou colocar um quadrinho aqui para ele ficar até um pouquinho mais bonito, tá? O que a gente sabe? O que tem de informação na questão? De informação na questão, a gente sabe que tem 10 pessoas que não gostam de matemática nem de história. Então, neste caso, aqui você tem 10. Então, aqui você tem 10. Agora, o que eu sei? O total de alunos da sala é 50. Se eu somar o 25, 20 e 10, vai dar 55. Então, se tem 55 e o grupo é só 50, significa que 5 deles repetem. Então, esses 5 aparecem aqui no meio. Então, você tem 5 ali que gostam tanto de matemática quanto de história, que é o que eu perguntei no início, tá? Então, 5 pessoas gostam das duas. Se eu fosse montar o diagrama, vamos pensar assim. Você tem 25 que gostam de matemática. Então, significa que esse grupo inteiro de matemática, que é esse que eu estou destacando de amarelo, deve ter 25 alunos. Se eu já coloquei 5, faltam 20 para completar os 25. Então, o grupo de matemática tem que ter 25, já coloquei 5, faltam 20. Da mesma forma aí, esse grupo de história, que eu estou destacando também, deve ter 20 alunos. Se ele deve ter 20 alunos, eu já coloquei 5. Para chegar nos 20, para fechar o nosso grupo, faltam quanto? Faltam 15. Então, aqui fecha o nosso conjunto. Repare que neste caso, se eu somar tudo, a gente vai chegar nos 50, que é os 50 alunos da sala. Aí você pode gerar uma série de perguntas em cima desse probleminha, Por exemplo, quantas pessoas gostam apenas de matemática? 20. Quantas pessoas gostam apenas de história? 15. Quantas pessoas gostam de matemática e história? 5. Quantas pessoas não gostam de matemática? Aí você tiraria esse grupo de matemática, lógico, sobraria quanto? Sobrariam 25. Então, você pode gerar uma série de perguntas aí em cima desse diagrama. Ainda, só para a gente fechar a ideia, imagine uma outra situação também, tá? Imagine uma situação um pouquinho diferente, só vamos, ao invés de 2, eu vou montar 3 diagramas, tá? Então, eu vou no mesmo trajeto ali, em uma sala de aula, Então, em uma sala de aula, temos que, aproveitando, que está falando sobre a disciplina de matemática e história, vamos acrescentar mais uma só, tá? Sabe-se que 22 gostam de matemática, vou abreviar de novo, tá? 22 gostam de matemática, 23 gostam de história, Então, 23 gostam de história. Ainda, vamos acrescentar uma outra disciplina, Eu tenho lá
21 gostam de geografia, então acrescentei uma outra aqui. Ainda, 11 gostam de matemática e história, estou abreviando, tá? Ainda, 12 gostam de matemática e geografia. Ainda, 13, né? Gostam de geografia e matemática. Não, matemática já foi, né? Então, geografia e história. E tem alguns alunos que não gostam de nada, tá? Vamos supor ainda também que 8 deles gostam das 3. 8 gostam das 3. Então, vamos imaginar essa situação das 3 disciplinas, no caso, geografia, história e matemática. E vou acrescentar um pouquinho mais. Eu vou colocar ainda que 12 deles de nenhuma. Nenhuma das 3, no caso, matemática, geografia e história. Certo? Eu vou... aqui também a gente pode montar uma série de questões em cima desse probleminha. O que eu quero responder por enquanto é quantos alunos tem a turma? Então, eu quero responder quantos alunos tem a turma. Essa é a ideia que eu vou tentar buscar, né? Quero saber quantos alunos aí tem essa turma. Aí é o seguinte, o que a gente pode estar pensando? Diferente do exemplo anterior, o que aconteceu? Neste caso, eu tinha 2 diagramas, nessa situação dá para ver bem que é 3. Os alunos que gostam de matemática, gostam de história e os que gostam de geografia. Então, se eu for pensar em diagrama, repare que nessa situação eu vou ter 3 deles, tá? Então, pessoas que gostam de matemática, história e geografia. Então, o diagrama ficou um pouquinho feio, mas não tem problema, tá? Porque a ideia de diagrama é região fechada, então pode ficar meio tortinho, não tem problema, tá? Então, quando a gente vai montar o diagrama, começamos aonde? Sempre pelo meio. Neste caso aqui, tem 8 pessoas que gostam das 3 disciplinas. Então, começamos aí trabalhando com esse 8, que serão as pessoas que gostam das 3. Repare que esse meio aqui são as pessoas que gostam das 3. Ainda, o que eu sei? Que 13 pessoas gostam de geografia e história. Então, geografia e história deve ter 13. Então, geografia e história é esse grupo branco que eu estou destacando aqui, né? Então, geografia e história deve ter 13. Como eu já coloquei 8, faltam 5. Então, 5 pessoas gostam de geografia e história. Do mesmo jeito, né, eu tenho lá que 12 gostam de matemática e geografia. Então, esse grupinho de matemática e geografia que eu estou destacando aqui, ó, deve ter 12. Como eu já coloquei 5, faltam 4. Do mesmo jeito aí, 11 pessoas gostam de matemática e história. Se tem 11 que gostam de matemática e história, então esse grupinho de matemática e história deve ter 11. Como eu já coloquei 8, faltam 3. Então o que eu fiz aqui? Coloquei lá que gosta das 3 disciplinas, coloquei o que gosta de 2 em 2. Né? Agora, para fechar, o que a gente sabe? Que tem 22 pessoas que gostam de matemática. Então esse diagrama inteiro de matemática deve ter 22 pessoas. Então, esse diagrama inteiro de matemática deve ter 22. Dentro do que eu já coloquei, foram 4, 8, que dá 12, né? 12 com 3, a gente tem 15. Então, dentro do diagrama, eu já coloquei 15. Como eu sei que o grupo de matemática deve ter 22 pessoas, eu já coloquei 15 para 22, faltam 7. Do mesmo jeito aí, eu sei que 23 gostam de história. Então, esse grupo de história aqui, ó, deve ter 23. Então, esse grupinho aqui deve ter 23. O que eu já tenho dentro do grupo de história? Dentro do grupo de história, eu tenho 5 com 8, que é 13. 13 com 3 dá 16. Então, tem 16 pessoas já colocadas dentro do grupo de história. Como eu sei que devem ter 23, eu já coloquei 16, faltam
7 também. Então, tem 7 pessoas que gostam somente de história. Ainda, para fechar, tem 21 pessoas que gostam de geografia. Se 21 pessoas gostam de geografia, esse grupo aqui da geografia deve ter 21 pessoas. Eu coloquei dentro do grupo 5, 8, que é 13, 13 com 4, 17. Então, tem 17 pessoas já dentro do nosso grupo. Então, dentro do conjunto dos que gostam de geografia, deve ter 21. Como eu já coloquei 4, 8, 12, 5, 17, para 21, faltam 4. Então, montamos o nosso diagrama. E a última informação que ele nos oferece é 12 pessoas não gostam de nenhuma das 3 disciplinas. Então, podemos fechar o nosso diagrama e fora do diagrama colocar aí 12 pessoas. Então, você tem os 12 para o lado de fora. Aí a pergunta é, quantos alunos tem nessa sala? Então, ele gosta de matemática, geografia e história ou não gosta, né? Então, basta simplesmente somar tudo. Então, se eu somar tudo, o que eu tenho lá? 7, 3 vai dar 10, 10 com 8, 18, né? 18 com 4, 22, 22 com 4, 26, 26 com 5, 31, 31 com 7 dá 38, 38 com 12, 50. Então, esse grupo tem 50 alunos, ou seja, essa sala tem 50 alunos. Então, só confirmando a soma, né? 22 com 7, 29, 29 com 5, 34, com 4, 38, com 12, 50. Então, essa sala tem 50 alunos. Tudo bem? Então, tá. Gente, essa foi nossa aula aí sobre as operações envolvendo conjuntos e até a próxima. Tchau, tchau.